Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja aí inundando, invadindo o seu coração nesse dia. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Você já ouviu falar da parábola dos talentos? Certamente você já ouviu falar desta parábola. Porém, hoje eu quero me aprofundar nela, entendendo o seu significado. Esta parábola foi ensinada por Jesus e ela tem significados profundos para a nossa vida. Ela está relatada em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 em diante. Você é meu convidado. Pode pegar seu cafezinho, pode pegar sua Bíblia, sua caneta. Vamos anotar, vamos aprender juntos mais da Palavra de Deus. Então vamos ler aqui o relato de Mateus, daquilo que Jesus nos ensinou. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, seus funcionários, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos ganhou outros 2. Mas o servo que havia recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito lhe colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que havia recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, pelo menos receberia os juros do que é meu. Portanto, tirem dele, olha só, o talento e deem ao outro que tem 10. Porque a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem ele lá fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que parábola forte essa que Jesus traz para nós meditarmos nesse dia. A palavra talento hoje, no nosso português do século 21, significa uma habilidade, uma capacidade, um dom, né? Se eu vou dizer assim, quantos talentos você tem? Talento hoje representa isso, né? Aquilo que recebemos de aptidões da parte de Deus. Mas na época em que essa parábola foi ensinada, talento não significava isso.
Um talento era uma unidade de medida, uma unidade monetária para pesar a prata. Ou seja, um talento era uma quantidade de dinheiro. E eu fui pesquisar aqui, um talento representava, na época de Jesus, na época em que os romanos então dominavam aquela região, 30 quilos de prata. Era um peso de 30,3 quilos de prata. Isso era equivalente era equivalente a mais ou menos 6.000 dracmas. O que é uma dracma? Uma dracma era uma pequena moeda que representava um dia de trabalho de um trabalhador. Então, um talento representava mais ou menos 6.000 dias de trabalho de um trabalhador. Olha só, não era uma moedinha que ele recebeu. Ele recebia, digamos, 6.000 moedas pequenas de prata, que totalizava 30 quilos. Era um saco de moedas. Era uma quantidade grande que essa pessoa recebia. Era um peso, né? Era um peso grande. Então era algo pesado. 30 quilos, pelo menos. Diz que em algumas medidas, em algumas épocas, alguns povos, chegou a 60 quilos de prata, porque havia uma espécie de variação cambial. Então pensa, não era pouca coisa. E representava aproximadamente 6.000 dias de trabalho de um trabalhador. O trabalhador comum ganhava uma moeda de prata por dia de trabalho. Então imagina que seriam 6.000 dias de trabalho de um trabalhador braçal que trabalhava numa lavoura. Eu fiz um cálculo aqui aproximado, calculando quanto valeria um talento nos dias de hoje, calculando pelo dia de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Nós poderíamos chegar a uma quantia de mais ou menos 200 a 250 mil reais, então, para o que valia um talento. Olha só, de 200 a 250 mil reais, um talento. Então quer dizer que o que recebeu um talento ganhou aproximadamente, vamos arredondar para baixo, 200 mil reais. O que recebeu 2 talentos ganhou aproximadamente 400 mil reais. O que recebeu 5 talentos recebeu aproximadamente 1 milhão de reais. E qual é a parábola que Jesus propõe? Ele propõe que um homem, então, sendo dono de negócios, ele vai fazer uma viagem longa e ele divide os seus bens entre esses 3 funcionários. E ele diz, olha, fiquem com esse dinheiro, administrem ele, usem ele, façam negócios, comprem, vendam, troquem. E quando eu voltar, vocês vão me apresentar o que vocês produziram. Então, na parábola, o que tem 5, produz mais 5 e entrega 10. E ele é parabenizado por isso, porque ele fez um bom uso do que ele recebeu, ele multiplicou. O que tinha 2 fez 4, fez a mesma proporção de crescimento que o que tinha 5, duplicou. E o que tinha 1 é esse que é corrigido, que é repreendido, é tratado como servo mau e preguiçoso, porque ele, ao invés de usar os talentos, ele enterra os talentos, ou seja, ele enterra aquilo que ele recebeu. Trazendo para a nossa vida, do que será que Jesus está falando aqui? Algumas pessoas pensam que tem a ver apenas com os dons, os talentos que nós recebemos de Deus, né, no sentido de aquelas aptidões especiais. Mas na verdade, se você for ler, Jesus está ensinando esta parábola no contexto que ele está ensinando sobre o final dos tempos e sobre o dia do juízo final. Sobre o acerto de contas que um dia Deus vai fazer com cada ser humano. E o que Jesus está querendo dizer é que nós somos diferentes. Cada pessoa é diferente. Nem todos receberam de Deus a mesma coisa. Alguns vão viver poucos anos nessa terra. Alguns vão viver 50, 60, alguns vão viver 100 anos.
Alguns receberam da parte de Deus mais recursos, outros receberam menos. Mas o fato é que todos nós recebemos vida e recebemos recursos da parte de Deus. Recursos materiais, aptidões, capacidades. E mesmo aquele que vai dizer assim, eu recebi bem pouquinhos recursos, recebeu algo, recebeu pelo menos um talento. E a questão é que um dia teremos que ajustar contas com aquele que nos deu a vida. Esses talentos representam a nossa vida aqui nessa terra. E o que nós fizemos com a vida que recebemos de Deus? E a questão não é apenas entregar intacto. Não é apenas chegar e dizer assim, Senhor, eu não perdi os teus talentos, eu não joguei fora, eu não matei, não roubei, eu não fiz o mal, viu? Estou entregando zerado. Zerado não vale. Zerado é um servo mau e negligente. Não basta não fazer o mal, não basta não perder o talento, não perder a vida. Tem que fazer o bem. E é isso que significa o multiplicar dos talentos, o fazer aumentar os talentos. É usar o que Deus nos deu para fazer o bem, para cuidar dos nossos, para pregar o Evangelho, para servir a Deus. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus, não apenas do mal que fizemos ou deixamos de fazer, mas também do bem que deixamos de fazer muitas vezes. Há um bem que Deus espera que façamos todos os dias. Quando temos a oportunidade de cuidar de alguém, de ajudar alguém, de dar uma boa palavra, mas mais que isso, a oportunidade de desenvolver um projeto, um sonho. Muitas vezes um homem que deixa de estudar está enterrando seus talentos, porque aquela pessoa poderia no futuro se tornar um profissional que faria diferença na sociedade, que faria diferença na sua comunidade, na sua igreja, sabe? Deus coloca oportunidades diante de nós e muitas vezes nós abrimos mão delas por preguiça. Tem pessoas que usam desculpas para esconder a sua preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de desenvolver um projeto, preguiça de escrever, preguiça de começar um negócio, preguiça de continuar, porque as coisas que dão frutos são aquelas que têm continuidade. Começar coisas boas, muita gente começa. Continuar é que é difícil. Poxa, ensinar alguém, discipular alguém é algo extremamente cansativo. Eu sei disso. Tenho discipulado jovens há muito tempo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, é algo que vale a pena. Porque com o passar do tempo essas pessoas vão crescendo e se desenvolvendo e vão se tornando homens e mulheres de Deus e vão dando frutos. E aí você vê que você está multiplicando os talentos. Que eu e você não sejamos servos negligentes, preguiçosos. Que possamos valorizar o que Deus nos deu e multiplicar. Você tem mais para aprender de Deus? Você tem mais. Eu aposto que na sua igreja existe uma escola bíblica, existe um curso bíblico. Por que você não faz? Por que você não vai aprender? É no domingo de manhã, é difícil, tem que acordar cedo. Se fosse para ganhar um salário maior na sua empresa, eu aposto que você pegaria e faria o curso. Né? Se dão para você a oportunidade de fazer um curso que seja no sábado de manhã, no domingo de manhã, para ganhar um aumento de 20%, você faria. Mas por que para aprender a palavra de Deus você não faz? Estou dando um exemplo aqui de como muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado. E às vezes não é só as coisas de Deus, viu? Você às vezes acha que o seu trabalho lá na sua empresa, no seu negócio, é uma coisa à parte do reino de Deus. E aí você usa o trabalho apenas para ganhar dinheiro como um modo de sobrevivência. Quando você não entende que talvez esse trabalho é um ministério que Deus te deu. Todo trabalho, eu estou falando de trabalhos dignos, trabalhos corretos, né? Não quem trabalha com coisas ilegais e imorais. Estou falando de quem trabalha com coisas dignas, trabalho honesto. Todo trabalho honesto, todo trabalho digno dentro dos padrões de Deus é uma bênção e é um ministério, é um chamado divino para servir a sociedade, né? Meus pais são padeiros, fazem pão. Como é legal pensar que o que eles estão fazendo vai alimentar uma família, vai nutrir o corpo de uma pessoa, então tem que fazer bem feito. Eu trabalhei muito tempo na padaria com eles. E mais que isso,
Quando a minha mãe vai entregar o pão, meu pai, minha mãe vão lá fazer a entrega, que eles têm uma pequena padaria, eles fazem a entrega. Já ganharam muitas almas para Cristo porque eles estão atentos às pessoas. E muitas vezes, chegando ali para entregar, percebem que a pessoa está abatida, dão uma boa palavra de Deus. Falam, entregam não apenas o pão que alimenta a barriga, mas o pão que alimenta a alma. Falam para pessoas sobre Jesus. Então, você e eu temos a oportunidade todos os dias de fazermos o bem e de multiplicarmos o que Deus nos deu. Que possamos fazer o bem. Que possamos no dia do juízo entregar ao Senhor de volta o que Ele nos deu multiplicado. E sermos chamados servos bons e fiéis. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos chama para uma vida rica e abençoada, onde multiplicamos o que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Temos a alegria de estar na Tua presença, de aprender a Tua palavra. Queremos viver isso na prática, Senhor. Nos ajuda todos os dias a vivermos o Evangelho de Jesus e a multiplicarmos o que o Senhor nos deu. Que os talentos sejam entregues, Senhor, em dobro, em triplo, em quádruplo, que possamos multiplicar o que o Senhor nos deu. Fazer o bem o tempo todo, a todas as pessoas e por onde andarmos. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostou desse devocional? Que tal compartilhar com seus amigos? Que tal convidar alguém para entrar no grupo ou para nos ouvir no Spotify? Até amanhã, Deus abençoe você, um grande abraço, em nome de Jesus.